Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal Mamis e Babies e hoje eu tô com uma convidada muito especial que vocês, mamães, vão adorar saber e conhecer porque ela dá dicas maravilhosas de viagens e a pauta de hoje é sobre viagens com filhos. Gente, estamos aqui com Nayara Rebelo, do blog Casal Nômade, é isso? Isso. Me corrija se eu estiver errado. Não, tá certinho. E a Nay, ela é mamãe do Matheus. De quantos anos, Nay? Matheus vai fazer 9 meses. 9 meses. Daqui a uma semana. E a Nay, ela tem já um blog, gente, que dá dicas de viagem antes do Matheus existir, Sim. né? E eu lembro que eu conheci a Nay ano passado, em Manaus. Eu morava em Florianópolis e a gente, por coincidência, nos encontramos em Manaus e eu a conheci o marido dela e ela estava gravidinha. E uma coisa ficou na minha cabeça, Nay, como é que tu vai continuar com o blog depois que o Matheus nascer, né? Porque a gente sabe que dá dicas de viagens, vocês fazem algumas aventuras. Sim. Me conta como é que é essas aventuras agora com uma criança. Então, quando a gente descobriu que eu estava grávida, eu decidi já na minha cabeça que eu ia continuar viajando. Eu falei, olha, eu vou viajar e pronto, só se o Matheus não tiver saúde, mas a gente vai viajar. Matheus nasceu, tudo certinho. Nasceu em Manaus, né? Nasceu em Manaus. E com 40 dias a gente tinha um compromisso que já estava marcado há um ano. A gente não podia não ir. Aí o Jair poderia ir sozinho ou ir comigo. Eu falei, não, eu vou. Vamos embora. Conversei com o pediatra, tudo certinho. Aí ele falou, olha, Nay, só tem que dar o peito para ele na hora de que o avião for subir e descer. Por causa da pressão do ouvidinho dele. E isso é uma dica que é realmente real, Matheus gente. Nunca teve dor de ouvido durante os voos, já foram muitos voos. Eu também já viajei com o Joaquim, bebê, e eu tacava peito. E graças a Deus ele nunca... Peito, porque esse movimento da sucção ajuda a não entupir o ouvido. E então, com 40 dias, nós fomos para Búzios. Vou falar a real para você. De todas as viagens que a gente fez, essa primeira foi uma das mais estressantes. Por quê? O voo foi ótimo, o Matheus dormiu o voo inteiro. Em 40 dias o bebê ainda dorme muito, né? Mas aí, do Rio para Búzios tem um carro. E ele chorou 2h30 dentro do carro. A viagem toda. A viagem toda. Tivemos que parar várias vezes para amamentar e tal. Porque a gente ficava com medo. A gente ainda tem bastante esse medo de tirar ele do bebê conforto para amamentar, né? Mas assim... Fora o trajeto, a viagem foi bem tranquila, a gente ficou numa casa, eu acho que outra dica muito importante, quando você puder alugar um apartamento ou uma casa para viajar, é melhor. Do que ficar em hotel? Do que ficar em hotel. Por quê? Porque quando você aluga uma casa, você tem mais liberdade. Sim. Tipo, uma casa geralmente tem um quintal, tem uma piscina só para vocês. Sim. Não é piscina de hotel. Tá, mas existem aqueles hotéis que tem uma mega estrutura para filhos, né? Existem, com certeza. Mas assim, a gente... Tu prefere, no caso, casa. Até porque, como o nome do blog diz, a gente é nômade. Sim. Na maioria das viagens... terminou a viagem de Búzios, deu tudo certo, voltamos. Depois, quando o Matheus estava com 2 meses, a gente viajou, em janeiro, e só voltou agora para Manaus. Ou seja, a gente ficou quase 6 meses viajando com ele. Ou seja, a criança é mais viajada do que você. A gente fez Curitiba, São Paulo, depois nós fomos para a Europa. Foi outro desafio, porque o voo internacional foi um voo de 10 horas com ele. Então, assim... Mas ele ficou chorando, ele ficou ruim nessa viagem ou foi tranquilo? Assim, foi tranquilo a questão do horário. É uma dica, assim, para quem vai viajar com criança. Dê preferência a voos noturnos. Noturnos. Cara, isso é assim, é o essencial. Isso uma amiga minha que é nômade também, que tem 2 filhos, falou, Nay, viaja à noite. Porque se você viajar de dia, você vai sofrer. E é verdade, voos durante o dia são bem mais difíceis. Então ele dormiu o voo quase todo. Legal. E, Nay, com a tua experiência de conhecer várias cidades com criança, me diz o que tu acha interessante passar como dicas para as seguidoras, para as leitoras,
qual foi a cidade assim, que tu acha que tem mais a ver com família? Com pais, com estrutura, com restaurantes, com hotéis? Me fala um pouco, Curitiba, eu sei que tu morou também em Floripa. Me fala uma cidade que tu achou assim, muito legal tu ter viajado com teu filho, que é bebê, não tem nem um ano ainda, né? E com teu marido, o que tu acha bem familiar mesmo. Olha, Floripa, quando a gente foi, Matheus ainda não tinha nascido, mas é uma cidade que eu indicaria muito para ir com filhos, porque é uma cidade bem tranquila. Tem muito verde. Sou suspeita, praia, né? Sou suspeita. Então a gente indica. Cara, Curitiba, só para vocês terem ideia, geralmente a gente aluga apartamentos para ficar um mês e Curitiba a gente ficou 2. Porque a cidade é uma delícia de morar. Tem tipo 20 parques na cidade. Então quase todo lugar que você vai em Curitiba vai ter um parque. Com uma estrutura maravilhosa para você levar seu filho, fazer um piquenique. E sem gasto, né? Sem gasto. Isso é importante. Isso é maravilhoso. A gente tem um tapetinho que é. E vocês ficaram em hotel ou alugaram uma casa, apartamento? Como é que foi em Curitiba? Em Curitiba foi apartamento. Vocês alugaram? E aí ficaram lá? Sim. Sai mais barato ou sai mais caro, tu acha? Apartamentos podem sair dependendo do período que você vai alugar ou quantidade de pessoas, né? Porque é proporcional. Por exemplo, a gente aluga por um mês. Se eu pegar um hotel no mesmo lugar dos apartamentos que eu alugo por um mês, dá uma média de 15 mil reais. Eu já fiz o teste, eu sempre faço esse teste. Tá? Geralmente eu olho no Booking e depois eu olho no Airbnb, que é o site mais confiável de... Outra coisa que eu ia te perguntar, uma dica de um site confiável que a gente possa estar pesquisando essas coisas, porque eu pesquiso muito o Booking. Tu acha legal? O Booking é ótimo. Só que é bom olhar o Trivago também, porque tem muito hotel que tá um preço no Booking e outro no Trivago. Sim, entendi. Isso é bom olhar. E apartamento é Airbnb. Inclusive no Airbnb você consegue colocar o filtro se o local é adequado para crianças. Tá, eu tenho uma outra... tu ainda não me respondeu a cidade. Tá, a cidade que eu mais gostei para criança, para morar, porque meio que a gente mora, foi Curitiba. E o lugar que eu gostei assim mais de hotel foi no Nordeste. Sério, a gente ficou em 3 cidades lá, que foi Porto de Galinhas, Maragogi e Maceió. Todos os hotéis tinham, pelo menos os que a gente ficou, tinham monitores para as crianças. Cara, isso é verdade. Eu já vi blogueiras que viajam para esses hotéis que conseguem ir e deixar as crianças com monitores e curtir com o marido. O melhor que curtir com o marido dentro do hotel, que eu digo, tipo, uma noite que tem de alguma programação dentro do hotel, e aí os pais conseguem aproveitar e o filho fica, né? Pelo menos eu já vi algumas blogueiras postando isso. Teve um resort que a gente ficou que tinha desde a cozinha para as crianças, que elas participavam do momento de fazer a comida. Depois elas comiam a comida que elas faziam. Tinha ensaio de teatro para eles apresentarem à noite para os pais. Então, o dia inteirinho, as crianças envolvidas nas atividades. E os pais poderiam aproveitar sozinhos, entendeu? Então, mesmo uma viagem com filhos, você não deixa de aproveitar. E se quiser aproveitar com o filho, também tem um monte de atividade para os dois. Tá. E assim, de todos, esse resort que foi em Porto de Galinhas foi o melhor. Porque é muito legal, eu não sei se vocês sentem isso, mas quando uma mãe tá com um bebê pequeno num lugar que tem todo mundo sem filho, tipo avião. Todo mundo te olha feio. Meu Deus, lá vem essa mulher com esse bebê pra chorar na minha cabeça. Sim. E num hotel que tem várias mães, vários pais, a gente se acaba se sentindo em casa. A gente se sente em casa, é muito legal. É verdade, imagino isso. Muito bom. Deixa eu ver, eu tinha mais outra pergunta para te fazer referente a avião, que tu acabou me respondendo agora. Eu já passei por umas situações dentro do avião, da criança tá chorando e, né, quem tá ali perto acaba ficando chateado, incomodado. E isso foi uma coisa que nunca me incomodou, né? Cara, eu tô com um bebê, né? Chora. Bebê chora, exatamente. Mas eu sei que tem algumas mães que eu sei porque eu já recebi mensagem de mães que dizem que tem medo de viajar por conta dessas situações em avião. O que tu daria como dica? Olha, eu acho que a primeira dica, assim, é você, como eu falei, tentar viajar no horário que o bebê dorme, que isso já vai ser mais tranquilo. E levar distração para a criança.
Eu sempre viajo, o Matheus ama o Mundo Bita. Cara, eu coloco no iPad o Mundo Bita pra ele assistir, pra distrair, levo um brinquedinho. Tipo, se o sinal do cinto não tiver acionado, você pode dar uma caminhada com o bebê dentro do avião, entendeu? Tentar distrair ele. E é isso, porque voos de 2, E deixar as caras feias pra lá, Gente, né? não dá pra se importar. Fechar os olhos e imagina você ter que se incomodar porque os outros estão chateados porque seu filho tá chorando. E é isso, porque mesmo o Matheus tão pequenininho, gente, é uma delícia levar ele pra tomar um banho de mar. O primeiro banho de mar dele foi lá em Fernando de Noronha. Olha, mano. Entendeu? Oh, meu Deus, olha. Ele, assim, tipo, é uma coisa que a gente vai ter pra sempre de recordação. Sim, sim. E você vê a criança pegando na areia, aí leva para um parque para passear, tudo isso. Essa primeira infância é muito importante a criança conhecer mais coisas possíveis, né? Quando eu saí daqui de Manaus, que eu fui morar em Florianópolis, eu tinha pavor do Joaquim ficar doente por conta dessa mudança de clima. E aí me diz, tu que vive viajando Nordeste, calor, Sul, frio, existe essa mudança? Tu sentiu que o Matheus ficou doente nesse intervalo de cidade para outra? Me fala um pouquinho disso. Então, no nosso caso, o Matheus, ele sempre mamou no peito, ele tem uma imunidade muito boa, tomou todas as vacinas e tudo, os cuidados básicos, né? E ele nunca adoeceu, nunca pegou um resfriado, nenhuma febre. Inclusive, quando a gente foi pra Europa, porque a gente teve essa coragem de ir pra Europa, passar 2 meses lá com ele, e a gente chegou lá num frio, porque eu fui pensando também, primavera na Europa, chegamos lá 5 graus. Nossa. Muito frio, muito vento. Eu gripei, o Jair gripou e o Matheus não Matheus gripou. não. Então a gente tava precisando de alguém pra cuidar da gente, não dele. É isso, acho que tem que viajar, cara. Tem roupa preparada pra isso, entendeu? E outra coisa, às vezes um resfriado, alguma coisa na viagem, poderia acontecer também em casa, entendeu? Essa questão de ficar doente em outra cidade acaba sendo complicado quando você vai para uma outra cidade que você não sabe onde fica a drogaria, onde você não sabe onde fica nada, um pronto-socorro, né? E eu sou muito neurótica com isso, apesar de que eu não viajo muito, mas às vezes que eu viajei, eu lembro quando grávida, eu viajava muito grávida. Eu sempre queria estar perto de um pronto-socorro e de uma drogaria, né? Eu sempre pensei nisso, aquela louca, né? E eu sei que tem mães que viajam com os filhos, que querem também estar perto de uma drogaria e de um pronto-socorro, de um hospital de emergência, e às vezes a gente acaba não sabendo, né, dessas dicas, dessas coisas da cidade. Tu acha que isso é besteira? Ou tu acha que isso realmente faz uma diferença pra gente? Então, com o filho, né, no caso. Com o filho, é porque no meu caso, tipo, Fernando de Noronha, é um lugar que não tem estrutura Não médica. tem, sim. É o mais rústico possível. E tu volta pra lá de boa com o Matheus? Volto de boa com o Matheus. Sabe que eu nunca pensei nisso? Imagina você viajar pra uma cidade que não tem... Um casal parou louca, a gente, né? Eu não iria. falando assim, a gente lá em Noronha. Meu Deus, vocês estão aqui com uma criança desse tamanho. Eu falei, não nasce bebê aqui em Noronha. Ela falou assim, nasce. Eu falei, então pronto, do mesmo jeito que o bebê daqui de Noronha sobrevive, ele também sobrevive. Mas é porque a gente já é assim, entendeu? Sim. Eu e o Jair, nós somos totalmente desencanados dessas coisas. Mas tu entende o que eu falo entendo que da você preocupação. pode precisar, mas, por exemplo, você precisar mesmo de uma emergência, sempre vai ter lugares isolados, como Fernando de Noronha, Jericoacoara, tem helicópteros do Ministério da Saúde. Ai, gente, mas olha, eu acho que eu não teria essa coragem. Não, mas assim, eu tenho coragem, entendeu? Sim. E eu acho também, pela minha experiência, que o brasileiro é mais assim. Chega na Europa, tem trilha de um dia inteiro. Coloca o menino na mochila e vai-se embora. O europeu, ele viaja mesmo. Ele já é mais desencanado disso, entendeu? Eu sou muito caboquinha mesmo. Eu sou super desencanada com isso, mas é isso que acontece. Depende muito da pessoa, mesmo. dos pais, É. sim. Se não tem muita coragem, vai para lugares com estrutura. Tem lugares maravilhosos para você conhecer, entendeu? Vai para lugar com estrutura. Outra coisa que eu quero saber e que eu acho interessante tu passar muito como dica para as pessoas que estão assistindo a gente é tua experiência com companhias aéreas, né? De direito que os pais têm em viajar com crianças de colo ou pequenas até uma certa idade. Me fala um pouco
dessa situação, se tu já passou algum constrangimento, porque eu já tive um constrangimento na época que eu estava grávida e quase eu processei uma companhia aérea que eu não prefiro não comentar. E depois eu fui pesquisar, né? Depois que acontece, a gente acaba indo pesquisar e querer saber mais, né? Então, eu acho que isso é muito pouco falado, né? Eu acho que é uma coisa que às vezes acaba sendo escondido, não sei se por conta das companhias, não sei, enfim. Queria que tu falasse um pouco a respeito disso. Tá. Para viajar com bebês de até 2 anos, bebês de colo, você tem direito à prioridade, né? Sim. Você tem direito aos assentos da frente, que tem mais espaço. Só que para você ter esse assento, e nesse caso em voos internacionais, tá? Voos nacionais não. Mas paga alguma taxa extra ou não? É Voo direito internacional mesmo? É direito, desde que você avise com antecedência. A dica que eu dou, vai viajar com criança, chega antes. Não vai chegar 1 hora antes do voo, não. 2, 3 horas antes, é o que eu sempre faço. Até porque pode acontecer algum imprevisto. A mãe, por exemplo, pode viajar sozinha com a criança, sem uma autorização, ou precisa ter algo que seja... O ideal é que ela tenha uma autorização do pai para viajar, tá? Eu já vi questões que a mãe consegue viajar, mas eu já vi também mãe sendo parada. Tudo depende muito da companhia aérea no momento lá deles, sim, entendeu? Então é bom você ter uma autorização, sim. É muito simples, você vai no juizado de menores, que geralmente fica no aeroporto mesmo, já consegue. Ok. Tá? Além disso, se você precisar que esquente a mamadeira, as comissárias têm que esquentar. Se você, precisar... Que no avião tem essa estrutura, né? Eles são eu preparados para receber. Eu já precisei e usei. No caso de voos nacionais, infelizmente não tem cinto de segurança para o bebê. Então ele vai no colo e pronto, tá? Mas se você quiser, você pode comprar uma passagem, comprar mesmo para o bebê, solicitando direto com a empresa. Eles podem te vender o assento, você coloca o bebê conforto, tá? Outra coisa em relação ao bebê conforto e carrinho de bebê. Você não paga para levar, você tem direito a carregar esses 2 itens para o bebê. Só que é só isso, o bebê até agora com essa nova lei de bagagens, só que é só isso, continua sendo lei. Não tem direito à bagagem, tá? A bolsa de maternidade. Não pense que você pode levar, por exemplo, uma bolsa assim para o bebê e não vai ser cobrado essa bolsa. É só carrinho, bebê conforto só, tá? O restante é sua bolsa que vai com as coisas do bebê e pronto. O carrinho do bebê você leva até a porta do avião, quando você chega no destino eles te devolvem. E é válido lembrar que eu vi em uma postagem tua, tu usando um carrinho da TAM. Foi. A Latam é uma empresa que ela é bem preparada para isso, assim. As outras não tem, pelo menos eu nunca vi, mas a Latam, sempre que eu vou com o Matheus, porque eu não uso carrinho de bebê, porque para mim é um trambolho. No caso, porque eu não viajo para passar 5 dias, eu viajo para passar 1 mês. A gente acabou deixando o carrinho. Sim. E eu uso uma mochila que eu carrego ele vai na mochila e eu vou puxando na mala. É assim que a gente viaja. Eu vou falar uma coisa pra ti. Eu acho que eu tenho muita vontade de ser nômade, sabe? Gente, é muito bom, mas não é fácil, né? Não é precisa fácil. De desapego, com o filho precisa de mais desapego. Não, eu ainda. digo que eu tenho vontade, assim, de... Até porque eu trabalho com digital, então aonde eu for eu consigo trabalhar. Sim. Mas eu penso muito na rotina do meu filho, de ter que... Ainda mais agora que ele entrou na escola, então, eu acabo pensando muito na rotina, né? Sim. Do meu filho, na minha, enfim. Depois que entrar pra escola e... Né? Só férias. Só férias. Mas então tu pretende seguir com os teus destinos até Matheus começar a estudar. Nós vamos viajar, só que agora nós mudamos um pouco a nossa ideia de viagem. Antes a gente passava 1 mês em Manaus e 6 meses viajando. Agora a gente vai passar 3 meses em Manaus e 20 dias viajando e voltar para Manaus. Meio que a gente deixou de ser nômade por um tempo. Vai esperar o Matheus, para o Matheus crescer. Gente, é válido lembrar que a Nayara, o Jair e o Matheus são de Manaus. Gente. São nômades, eles viajam, mas eles são daqui da terrinha. E eles vão passar um tempo aqui, que nem a Nay tá falando. Acho que vocês vão ver mais a carinha deles por aí.
E, Nai, Ficar aqui. obrigada. Nada, Adorei eu que o papo. agradeço. Espero poder um dia ir pra Fernando de Noronha. Mentira. Não consigo ir com o Joaquim, não, mas é um sonho, né? Eu acho lindo, tenho uma vontade de ir com meu marido. Mas é lindo. Mas eu prefiro ir pra Curitiba com o Joaquim. E é isso, obrigada pela participação no canal. Obrigada Se também. você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, curtam as redes sociais da Nai. Nai pode... Nosso Instagram, YouTube, Facebook, blog, tudo é Casal Nômade. É bem fácil de achar. Só Eu vou tem a deixar o gente link lá. pra vocês aqui no vídeo do Instagram deles. Sigam eles porque eles dão dicas maravilhosas mesmo. Dicas de locais. Gente, tem fotos, uma mais linda que a outra. Tem foto do Matheus que... Oh! E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.